Que coisa boa. Bom, gente, então vamos começar, vamos dar um início. Já demos o início. Essa sessão vai ser gravada até o momento em que a gente estiver falando, nós quatro, e depois a gente vai abrir para a discussão, para a interação de vocês, e aí a gente vai pedir para a Natália parar de gravar, tá? Para preservar a nossa conversa, para preservar a construção da nossa intimidade. Tá? Então, para também dar as boas-vindas a vocês. Então, primeiramente, agradecemos nós quatro, eu posso falar em nome de nós quatro, é um privilégio estar novamente com vocês, para quem acompanhou a nossa primeira roda, foi muito gostoso, então a gente resolveu também repetir a dose, agora com um tema diferente, né, trazendo as possibilidades diferentes também, aí a gente vai se aprimorando a cada momento. O nome da nossa roda de conversa de hoje é Cuidando de Idosos em Instituições de Longa Permanência. E aí eu quero apresentar as minhas queridas. Então, Maria Júlia Kovacs está aqui conosco, faz parte das Mosqueteiras, a Nelly Nucci também, e a Paula Calbianco. Então, vou passar para elas o mosquete, né, para cada uma, para quem quiser pegar, que tiver mais aquecida, nesse calor aqui em São Paulo está muito calor, felizmente acordamos com uma brisa um pouco mais inspiradora, que nos dá a oportunidade, inclusive, da gente não ficar tão sufocada assim. Então, sejam muito bem-vindos, e aí passo o mosquete para uma de vocês para as palavras iniciais. Bom dia a todos e todas. Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas assim, no meu coração está aberto para quem quiser entrar. É um grande prazer estar aqui, né, com vocês e poder trocar sobre um assunto tão denso, né, como é a questão dos idosos em instituições. A gente vai logo começar a falar algumas coisas, mas estou muito, também com muita vontade de discutir esse assunto que eu acho tão atual. Então, quero agradecer a presença de vocês e principalmente agradecer Karina, Nelly e Paula, né, as mosqueteiras, que junto a gente tem conversado sobre os temas, trocado ideias, e eu tenho aprendido muito. Então, logo a gente começa aí a falar sobre a questão. Paula? Olá a todos, a todas. Muito feliz também de estar aqui, de fato, tratar um assunto que é bastante delicado, vai depender aí muito da gente, vai ter que ter bastante mente aberta, coração aberto e disponível para o entendimento, para receber o entendimento, para receber essas trocas, porque é de fato um assunto bastante delicado e cada pessoa que vai passar, que passa, que vai auxiliar alguém que está passando, vai ter que ter muita sensibilidade com a escolha das palavras, com a orientação, porque não é um assunto nada fácil. Ainda bem que a Brisa ajudou aqui em São Paulo, né, como a Dindesa Karina falou, veio essa brisa refrescante, porque de fato falar esse assunto no calor que estava ontem, eu acho que eu ia declinar, falando, vamos marcar para outro dia, porque vai estar quente demais. Então, sejam muito bem-vindos. O direito a envelhecer é o direito personalíssimo, ele tem uma característica de que ele é indisponível. Então, todos nós temos o direito a envelhecer dignamente. E preservar esse direito também é um direito social. Então, a gente vai ter muitas nuances aí, espero poder contribuir, inclusive juridicamente, para orientar os nossos próximos passos. Sejam todos muito bem-vindos e bons trabalhos para nós. Nelly, tem o microfone. Nelly. Nelly, o microfone. Isso.
Foi agora? Bom dia, novamente. Já estava sentindo falta das nossas rodas, eu acho que é um alimento para todos nós, né? E interessante que vocês estavam falando, e eu estava assim recordando, né? Como tudo na vida nasce, vai crescendo. Há quanto tempo nós começamos essas rodas, né? E elas foram assim tomando corpo, já estão até, acho que já estão adolescendo, talvez, né? Nesse percurso aí. E é sempre um prazer muito grande podermos estar juntos, assim, agora com esses convidados todos que vão aumentando a nossa roda, trazendo outras ideias, trazendo outras opiniões. E isso é muito importante. Eu acho que a vida é assim, né? Nós nascemos, vamos crescendo, vamos amadurecendo, florescendo e chegamos até a velhice. Então, tratar do tema da velhice, eu acho que é de extrema importância, até porque houve uma mudança muito grande na nossa cultura, na nossa sociedade, a respeito do tratamento aos idosos, de como tratar esses idosos, já que a população idosa está crescendo bastante, felizmente, né, aqui no nosso país. Então, eu acho que é um assunto bastante atual, muito importante, para nós percebermos quantas dimensões existem nesse cuidado aos idosos, né? Então, eu espero que essa roda hoje seja, assim, bastante produtiva, que consigamos refletir bastante sobre tudo isso e traçarmos aí algumas atividades, alguns planos, né, para a nossa vida como pessoas de uma sociedade, de uma comunidade que está preocupada e querendo cuidar melhor dos nossos idosos. Sejam todos bem-vindos, então. Prazer em estar aqui com tanta gente conhecida, que nós já estivemos juntos nas outras rodas. É um prazer muito grande encontrar vocês novamente. Eu acho muito bacana que Nelly traz, né, que nós estamos num ponto que nós estamos adolescendo, no gerúndio, né, em virtude das rodas que a gente já fez, já gravou, e em breve vocês terão acesso a essas rodas. Mas essa interativa eu acho bem bacana, né, e como ela também trouxe, a gente resolveu ampliar a discussão. Porque não é que não bastavam nós quatro, é que a gente resolveu trazer essa discussão para cada vez mais a gente abarcar ou acolher todas as pessoas que queiram conversar sobre esta situação, principalmente no que diz respeito ao envelhecimento aqui no Brasil. A gente sabe que envelhecer não é uma situação fácil. Eu aprendi com a Maria Júlia Kovacs, né, falando que a gente não pode falar que envelhecimento significa a melhor idade, né? Então, assim, uma das coisas que ela sempre trouxe nas aulas dela foi a possibilidade da gente falar que tipo de idade, ou a terceira idade. Então, já começamos a nossa conversa trazendo uma provocação da maneira como a gente chama o velho, o idoso. Será que isso é uma coisa interessante da gente chamar uma pessoa da terceira idade? Será que a gente pode falar da terceira idade, que também eu aprendi com a Júlia, que terceira idade a gente pula uma idade. Se a gente tem a infância, né, a adolescência, a terceira idade seria, teoricamente, a fase adulta, e aí, então, por que a velhice é considerada como terceira idade ou a melhor idade? Então, trago uma provocação da gente começar, e eu peço para que vocês coloquem perguntas, né? Quando eu falei que a gente vai parar de gravar, é quando a gente abrir espaço para depoimentos. Mas se vocês tiverem perguntas, vocês vão nos ajudar a direcionar essa roda de conversa. Então, por favor, coloquem no chat, né, as perguntas que vocês têm, que realmente vão nos ajudar. Para isso que a gente abriu essa roda interativa também, tá? Para estabelecer diálogos e ampliar. Então, a provocação é: como cuidar do idoso? O que significa ser um idoso aqui no Brasil? Então, será que realmente é uma terceira idade ou a melhor idade? O que significa tudo isso? Então, aí eu já vou passar de novo o mosquete. Eu estou fazendo provocações iniciais para a gente, né, ter algum ponto de partida aí. Então, pensando um pouquinho, né? Quando que a gente começa a ficar velho, né? Essa talvez seria uma primeira reflexão importante, né?
a gente tem alguns critérios, seria a idade cronológica. Então, por exemplo, 60 anos é um marco, até 59 anos e 11 meses você é adulto, e depois, quando você faz aniversário dos 60, você fica velho. Será que isso é um bom critério? Será que a idade cronológica nos diz um momento importante? Claro, tem comemorações, ou tem questões e tal, mas a idade cronológica, a partir de um certo momento, ela já não traz uma informação tão precisa, né? Se a gente deixou de ser adulto para, então, de repente, se tornar idoso, ou se é um contínuo, né, em que a gente vai começando a perceber e, em algum momento, né, a gente começa, então, a dizer, não só porque os outros nos dizem que nós estamos velhos, mas porque nós nos sentimos também. E que tipo de velhos a gente se sente? Então, claro que essa ideia de melhor idade, ela é muito estranha, porque a gente sabe que as idades e as fases da vida, cada uma delas tem a sua graça, mas tem também os seus problemas, suas dificuldades e tal. Então, pode ser até que para muitas pessoas, vamos dizer, o avançar dos anos traga tranquilidade, traga paz, traga boas coisas. Mas para um outro tanto de pessoas pode trazer uma série de dificuldades das perdas inerentes do passar dos anos, né, como da visão, da audição, da motricidade, da cognição. Pode ser também doenças, enfim, tem tantas coisas que podem acontecer na vida de cada um, né? Então, eu trago como provocação para cada um que está participando aqui desse evento, se já se sente idoso, se é, se não é, como se vê, porque é um critério bem subjetivo também, essa ideia de que, bom, nos tornamos idosos. Simone de Beauvoir, ela escreveu um compêndio que chama Velhice, né, e ela fala muito sobre essa questão subjetiva de se perceber velho. E também tem um lado da sociedade que nos diz, bom, você é velho agora, né? Vocês veem que eu estou usando idoso e velho como sinônimos, tá? Então, é muito interessante, porque às vezes a gente se sente jovem e a sociedade nos vê como velhos, ou nós nos sentimos velhos e a sociedade diz, não, mas você ainda tem muita vitalidade e tal. Então, nós estamos balançando entre essas várias questões, né? E eu queria, então, que vocês pensassem um pouquinho o que caracterizaria um velho, se é que a gente pode falar assim. E se pesam mais os aspectos negativos, ou se tem aspectos positivos, enfim, como é que está o balanço dessas duas situações. Então, eu vou parar aqui e vou passar o mosquete, né, para uma das minhas companheiras aqui, para continuar as ideias. Ô, Júlia, isso que você trouxe, eu acho muito interessante, né? Porque a velhice é uma continuidade da vida, né? Nós não paramos em cada fase da nossa vida. Nós passamos da infância para a adolescência num caminhar constante, nós vamos vivenciando a nossa vida num percurso incessante. O tempo, ele é persistente, o tempo vai nos trazendo novos dias, novas formas de viver, novos aprendizados, e assim nós vamos vivendo, nós vamos caminhando pela vida, atravessando essas fases, a infância, a adolescência, a maturidade, até chegarmos na velhice, e muitas vezes a gente nem percebe isso, é uma coisa assim tão estranha, porque você vai se acostumando com a sua própria imagem, você vai se acostumando com as suas limitações, a gente vai se adaptando a isso, é uma forma até de resiliência, né? Nós vamos, assim, vivendo a nossa vida do jeito que dá, né? Então, cada hora a vida apresenta uma situação e nós vamos tentando superar e vamos caminhando. Quando a gente assusta, alguém fala para a gente, olha, agora você tem direito a uma vaga exclusiva, você tem direito a uma fila no banco diferenciada. Você fala, puxa, mas então agora eu já sou uma idosa mesmo, eu estou ficando velha, as pessoas já começam... É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Quando você fala no telefone, há um tempo atrás, as pessoas falavam para mim, você está querendo saber isso? Agora falam, a senhora está querendo saber isso? A senhora está... Então, você vai perceber no outro, você vai se identificando
da sua fase de idade através até do outro, muitas vezes. E isso tudo vai sendo um caminhar. O que a vida é? A vida é aprendizado. Então, tem pessoas que vão vivendo a infância, acumulando conhecimentos, acumulando sabedoria, adolescência, com suas incertezas, as suas dúvidas, mas já muitos aprendizados também, umas outras experiências, outras vivências, a maturidade também, a produção, como nós nos inserimos na sociedade de uma forma mais efetiva. E quando chega a velhice, a gente conseguiu ir vivenciando todos esses aprendizados e vai aceitando a vida da maneira como ela se apresenta, nós chegamos à velhice de uma forma talvez mais serena e mais tranquila. É assim, é um percurso. Agora, não é porque a gente fica mais idoso ou mais velho que a gente vira anjinho. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas a pessoa está doente, então ela está muito bem, ela é uma pessoa boa, coitada, está vivenciando uma doença. O idoso, agora o idoso é mais compreensivo, mais sereno, mais tranquilo. Não necessariamente. Tem muitos idosos que se revoltam, tem muitos idosos que são o resultado de todo esse percurso, né? Outro dia eu estava dando uma aula num curso de especialização em geriatria, para cuidadores, né, de instituições de longa permanência, da LPI, e algumas alunas me perguntaram assim: mas o que a gente faz com os idosos agressivos? Existem os idosos agressivos também. Os idosos inconformados, os idosos revoltados, também existem. Então, velhice não é sinônimo de bondade, de tranquilidade, de serenidade. Eu acredito que a velhice seja o resultado de todo esse percurso. Nós vamos caminhando pela vida e vamos nos constituindo como seres viventes à sua própria maneira. Então, essa é uma outra provocação. Será que nós estamos caminhando pela vida de uma forma tranquila, serena, ou nós estamos recusando os aprendizados, deixando para trás, sempre pensando em algo que vai acontecer no futuro, ou então remoendo mágoas do passado? Será que nós não estamos preparando no nosso presente o nosso futuro, a nossa vida, como nós seremos? Quando a gente fala até em cuidados paliativos na declaração de vontade, no testamento vital, será que nós, na nossa vida, nós estamos nos preparando como nós queremos viver a nossa velhice? Nós, particularmente, não esperando dos outros como eles vão cuidar da gente, mas nós, o que eu estou fazendo para preparar uma velhice mais tranquila para mim mesmo? Eu acho que essa é uma provocação muito grande, porque viver o envelhecimento de uma forma mais tranquila, com mais qualidade, com mais bem-estar, começa lá na infância. Desde que a gente nasce, nós começamos esse percurso. É um percurso que só termina com a morte. Desde que nós nascemos, nós vamos caminhando e preparando a nossa vida dia a dia. Fica aí essa provocação, inclusive para os mais jovens, né? Como é que vocês estão preparando a velhice de cada um de vocês? É isso mesmo, é que tipo de velho você quer ser, né? Que tipo de velho você está se preparando para se tornar. Eu já disse, inclusive em outras rodas, eu acho que não estão no ar, não estão editadas ainda, que fala o velho, fala o idoso, fica todo mundo um pouco desconfortável. Também já aprendi com a Júlia e com a Nelly, por favor, não fale aquela senhorinha, aquele senhorzinho, não use diminutivos, não fale com os velhos como se eles fossem crianças. E são aprendizados que a gente vai ter. Então, que tipo de velho? É uma pergunta que eu sempre me fiz, utilizando outras palavras na decorrência da minha vida. E uma outra pergunta que sempre me deixou intrigada é: quando é que a gente se torna invisível? Invisível para a sociedade, invisível para a família? Quando é que esse excesso de direitos e esse excesso de facilidades que a sociedade, em tese, traz para um velho, quando é que tudo isso fortalece aquele ser humano, aquele cidadão, a se tornar invisível, né? Então, são sempre perguntas que me incomodavam. Sou brasileira, cresci no Brasil, na zona leste da cidade de São Paulo, que é uma região de periferia, e observando os velhos que eu convivia ao meu redor, eram assim: as mulheres, elas eram eminentemente donas de casa, tinham a sua roseira no portão, então o marido saía para trabalhar,
e aí depois casa, se era aquele hábito ainda de ter um casamento, ter muitos filhos, aí os filhos casam, aí tem os netos, aí os netos almoçam na casa dos avós aos domingos. Talvez seja isso que traga essa nomenclatura de terceira idade, talvez a melhor idade, não a terceira, mas talvez a melhor idade, talvez a que você recebe filhos, netos, que você agora não tem freios na língua e você diz tudo o que você pensa, que você não se submete a nada. Só que a sociedade, ela vai mudando, né? E aí as mulheres passam a ter menos filhos, as famílias vão ficando mais enxutas, a mulher vai para o mercado de trabalho, junto com o homem, e aquele núcleo familiar, ele fica um pouco desmantelado diante daquele perfil anterior, e aí a gente envelhecendo a cada dia. E aí, observando isso também, as pessoas com uma renda reduzida, uma moradia reduzida, possibilidades reduzidas, estão ali sempre dedicadas ao trabalho, assistindo talvez muita televisão, ou sem um lazer, sem um entretenimento, aí a pessoa vai se fechando naquilo. Essa era a realidade que eu observava no lugar onde eu vivia. E aí, de repente, a pessoa está velha, de repente a pessoa já não vai mais, não cuida mais, não tem mais prioridade, ela não deixa de ser sua prioridade. E aí, quando eu fiquei um pouco mais velha, e eu pude sair a primeira vez do Brasil, e eu fiz Espanha e Portugal. E quando eu cheguei nas praias e vi os velhos nus, tomando sol, sem nenhuma preocupação com o seu corpo, com a rigidez do corpo, e aí eu tive que ficar boa parte do tempo de óculos escuros, porque eu não estava interessada em observar os corpos, eu estava interessada em observar a fisionomia daquelas pessoas. E aí tinha uma velha que ela pedalava só de vestido, transparente. E ela passava todo dia naquele mesmo trecho da praia. Aí eu falei, ela deve ter problemas mentais, porque ninguém faz isso em sã consciência. Ao longo do tempo que meu irmão morava nesse lugar, eu fiquei algum tempo lá observando. Ela sempre fazia isso, e todo mundo andava nu, e todo mundo tomava banho de mar, e as pessoas faziam leituras nuas na praia, até que eu consegui me aproximar com o tempo de algumas dessas pessoas, e eu percebi que eles eram jovens, eles não eram velhos. A cabeça deles estava muito disposta, tipo, não me importa qual é a condição do meu corpo agora, se eu não tenho mais um corpo de uma menina de 20 anos. Não importa que eu tenho 70, 80 anos e eu estou nua numa praia tomando sol. Eu não cheguei a esse ponto de intimidade de uma conversa, mas esse aprendizado me trouxe que cada cultura também vai carregar um determinado peso. No Brasil, eu percebo o velho, às vezes, muito apegado à doença, à quantidade de medicamentos que ele toma, até porque ele tem uma condição financeira mais reduzida. Na Europa, que o governo subsidia boa parte desses cuidados para o idoso, o que também está na nossa lei. O Brasil, ele é responsável também por subsidiar, se o idoso não tem condições, em tese, o Estado tem que prover isso, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, talvez porque sejamos muitos, talvez porque a gente precise melhorar muitos pontos políticos. Mas você pega a Alemanha, você pega a Espanha, Portugal, a qualidade desses velhos, eles são desmedidos. Então, Espanha, por exemplo, Barcelona, a cidade é cheia de escadas rolantes. Quem tiver a oportunidade de conhecer Barcelona, vai ver que é uma cidade que foi programada, projetada para velhos. Ela tem escadas rolantes por toda parte. Então, isso deu um nó na minha cabeça, e eu falei, poxa, então ser velho não é ser doente, ser velho não é, não, agora eu fiz 60 anos, como a Júlia disse, o Estatuto do Idoso diz que com 60 anos ou mais já é idoso, então na meia-noite ali dos 59 para 60, pronto, já estou velho, agora eu vou tirar meu cartão, agora acabou para mim, né? Foi quando as mosqueteiras chegam na minha vida, quando eu começo a trabalhar num projeto que eu estou atrás de velhos, que estão velhos cronológicos só, mas estão se reinventando. Então, boa parte desse trabalho claro, gente, eu morro de medo de falar no genérico e falar, não é porque não é você que está deitado numa cama com essa enfermidade. No genérico, a gente vai cometer injustiças, não é disso que eu estou falando. Mas para a maior parte das pessoas que está dentro das suas faculdades mentais razoáveis, que tem mobilidade,
que tem acesso mínimo à internet, que pode fazer uma leitura. Para essas pessoas, a gente vai ter que ajudar, colaborar para que elas ajustem seu olhar. Ontem, dia 2 de outubro, foi aniversário da avó de uma grande amiga, a Megumi, a Lindeza Karina sabe. A Bachan ontem fez 92 anos. Ela lê 4 livros por mês. Ontem, quando eu liguei para dar os parabéns para ela, ela me disse: obrigada, eu não sei se eu mereço tanta generosidade, tanto carinho que eu recebo das pessoas. Quando eu contei, Lindeza, que você fez um pacote com as suas próprias mãos, pegou seus livros, colou um tsurui que eu vou entregar pessoalmente para ela, com todos os cuidados com máscara e tudo mais, ela me disse: Deus, sabe quando a gente sente a pessoa embotando a voz? Eu mereço tudo isso? Então, ontem, quando eu falei com uma pessoa de 92 anos, que pôde fazer aqueles comentários, que lê 4 livros por mês, eu não estou dizendo que para a pessoa ser legal ela tem que ler, mas veja, cada um de nós vai ter sua medida. Então, eu me estendi um pouco na fala, porque eu tinha muita coisa mesmo para contar, mas essas trocas, elas são muito possíveis para quem está realmente aberto, quer fazer acontecer, né? Quer ir até o seu último suspiro, sem desistir, com o mosquete na mão mesmo. Ou fazendo uma arte, ou participando de rodas dessa, ou se colocando em desafios. Então, fica aí sempre aquela provocação para a gente pôr naquele bilhetinho ali no na nossa mesa de trabalho, é que tipo de velho eu quero ser, que tipo de velho eu estou construindo. Lindíssimo, Paula. E parabéns para o Batian, manda meu carinho, né? E falando nessa virtude de envelhecer, porque esse é um tipo de exemplo que eu tenho, até pela minha influência nipônica. Eu acredito que a gente precisa realmente conversar sobre a questão da velhice, porque na minha cultura oriental, a gente entende o velho como aquele sábio, e não é aquele anjo, como a Nelly apontou, é aquele que é sábio pelas vivências, e por muitas vezes ele lidar com sensações de limitação. Né? Ele aprende, então, quando a gente faz essa provocação, que tipo de velho nós queremos ser? Aquele velho adoecido, que tem uma mentalidade muito mais velha do que a própria idade, ou aquele velho que a gente pode se redescobrir e inovar cada vez mais. Né? Gosto muito de entender que assim a gente tem que fazer esses tipos de discussões para que a gente amplie nossa forma de significar a velhice do outro e a nossa própria. Né? O Beto colocou aqui no chat, né, que, deixa eu pegar aqui, né, ele traz uma coisa muito interessante. O idoso se sente de alguma forma um inútil em nossa sociedade, que é cada vez mais formada na capacidade produtiva do sujeito. Isso quer dizer, a velhice, ela está também associada muitas vezes, e talvez esse seja um cuidado que a gente precise tomar, principalmente quando a gente fala do cuidado aos idosos, porque ser velho não significa ser inútil e improdutivo. E aí que tá, né? Porque quando eu trago o ensinamento oriental que ser velho significa ser sábio, mas ser sábio na vida, porque a Nelly trouxe uma coisa que é linda, que o tempo é persistente. E a gente não se dá conta de que a gente está envelhecendo. Né? E aí, em resposta ao que a Nelly trouxe, eu achei muito bacana, porque para mim, realmente, ser velho, eu comecei a me dar conta da minha velhice, do meu envelhecimento, quando eu comecei a ser chamada de tia pelos amigos dos meus filhos. E aí eu falei, opa, né? Porque até então eu era chamada de Karina, né? E agora eu sou tia, eu sou senhora, como a Nelly também trouxe. A gente vai se dando conta que aos nossos olhos a gente não se dá tão claramente esse limite dessa passagem. Agora, os outros também, né, trazem uma percepção da gente. Então, quando a gente é chamado de senhora, de tia, né, a gente começa a falar, opa, alguma coisa está acontecendo no olhar do outro que eu não me dou conta. E é uma forma da gente se atualizar, né, porque realmente a vida é essa. A vida ela vai acontecendo, né, sem o nosso controle, e essa indagação e essa provocação que você traz, Paula, que tipo de velho eu quero ser?
ou que tipo de vida eu quero levar até o meu último suspiro que você trouxe, que é lindo também. Né? A gente também, isso foi um ensinamento da Júlia, que eu tive nas aulas dela, que a gente não pode confundir a velhice como antecâmara da morte. Isso é excepcional, porque assim, tem muita gente que é muito nova e se coloca como velho, né? E assim, parece que aí entra naquele processo de morrência que a gente também tem que considerar. Ontem nós estávamos jantando aqui em casa, né? Eu, meu marido e meu filho e minha filha, e aí foi engraçado porque teve macarrão, e eu tô gordinha, né? Nessa época da pandemia eu engordei um pouquinho mais. E aí eu falei, nossa, quanta comida que a gente fez, né? Quanto macarrão que a gente fez. Bom, eu vou ser obrigada a repetir. Eu soltei uma dessa. E meu filho falou, mãe, você vai envelhecer gordinha. E eu falei assim, é exatamente assim que eu estou me sentindo, né? Aí o Enzo falou assim, mas você já casou, não tem problema. E aí bate um pouco do que a Paula falou, né? Eu não fico nua toda hora para poupar os olhos de muitas pessoas, mas assim, quando ele falou, mas você já casou? E aí eu falei assim, meu filho, mas você sabe que quando eu estava namorando ainda com seu pai, ele fez um comentário sobre a ex-namorada dele. E aí ele falou assim, aquela, e xingou a ex-namorada dele, falando aquela FDP, e engordou. E aí eu falei, e aí, meu filho, a mamãe ficou preocupada, porque desde que você nasceu, né, eu não engordei por sua causa, eu engordei porque eu comi mesmo nas gestações e não consegui emagrecer. Eu estou sempre a mais de 10 quilos, faz 14 anos que você nasceu, então assim, eu estou acima do meu peso faz 14 anos. E aí o Enzo falou assim, mãe, mas você é que traz dinheiro para casa. Aí o Duda riu e ele falou, a mamãe me comprou, então eu não vou largar dela tão cedo. E essa foi uma ilustração que eu tive. O que significa envelhecer? Eu falei assim, gente, me deu uma agonia que eu vou ter que trabalhar para o resto da minha vida para garantir meu casamento, né? E eu falei para o Duda, eu falei assim, meu baiano, então você está me falando que eu vou ter que trabalhar para o resto da vida, eu não vou poder me aposentar para garantir que você esteja comigo? Então, assim, é só para ilustrar esse tipo de pensamento que o meu próprio filho traz, né, que eu trago dinheiro para casa, que, né, os jovens também estão com esse tipo de significado. E aí eu falo, bom, se o teu pai não me abandonou até agora, né, que eu estou gordinha, então acho que vai levar muito tempo. Eu não abro mão do seu pai, meu filho. E as pessoas não são aquilo que elas fazem e produzem, né, e também não são a aparência. O que importa é que nós estamos em família e a gente vai construindo uma qualidade vincular. E foi muito legal, porque a Nelly sempre trouxe isso, né? Da importância da gente trazer discussões incluindo adolescentes, adultos, porque diz respeito, o envelhecimento diz respeito a todos nós. Né? Então, acho muito bacana que tenha acontecido ontem para eu contar a história hoje para vocês. Então, aqui o mosquete vai rodando, né? E eu vou trazer agora um pouquinho para a reflexão, né? A gente tem trazido aqui uma visão, vamos dizer, positiva da questão do envelhecimento, do desenvolvimento, né? Queria trazer aqui uma grande mestra minha também, que foi Raquel Rosenberg, que escreveu um capítulo sobre envelhecimento e falou de envelhecimento como graus de liberdade, né? Como possibilidades que a gente tem, porque muitos dos ofícios, das obrigações, talvez fiquem menos presentes, e há mais possibilidade de liberdade, de escolha, de aprender coisas novas. Esse é um lado bem interessante. E ela disse uma coisa também que me acalmou muito, né? Ela falou o seguinte, velho é quem tem 10 anos a mais do que você. Então, sempre vai ter alguém mais velho que tem 10 anos a mais e que vai ser o velho. Mas eu queria também trazer um pouquinho para a gente um lado mais difícil, mais obscuro
da questão do envelhecimento, que tem a ver com questões sociais, mas também com questões pessoais, né? Quando a Karina fala assim, né, que eu digo que a velhice não é a antecâmara da morte, mas a questão da morte é uma questão importante no envelhecimento, né? Claro que isso também pode ser visto de várias maneiras, mas, infelizmente, ainda, e quando a Paula trouxe como se vive em outras sociedades e tal, aqui no Brasil, ainda nós temos um preconceito e uma estigmatização muito grande do velho, né? No sentido assim, a questão da aposentadoria ligada com uma questão de inutilidade, de não ter mais valor, né? A questão, por exemplo, econômica, que fica muito presente na vida de muitos idosos, né? Porque a aposentadoria é miserável nesse país, e mesmo assim, o tempo todo se procura diminuir ou taxar mais e tal. Então, nós temos vários problemas sociais, né, aqui no país, que realmente marca a velhice de uma maneira muito pesada. Mas a gente não pode deixar de lado também as questões pessoais, as formas, as escolhas que nós fazemos e tal. Mas, infelizmente, a gente observa um grande número, a fase do desenvolvimento em que há a taxa maior de suicídios é na velhice. E isso tem a sua razão de ser, né? Claro, a gente nunca diz que é uma causa, mas é um caldeirão de situações que muitas vezes leva pessoas velhas a se sentirem inúteis, sem lugar na sociedade, sem possibilidade de trabalho, né? Porque se diz, bom, já é velho, vai trabalhar, como assim? Quais são as condições? Quais são as capacidades? Tem problemas familiares, né? Muitas vezes pessoas vivem em lugares diferentes, então há muitas vezes uma situação de solidão e de abandono bastante presente, né? Então isso contrasta com o que a gente vinha falando, mas eu acho que a gente tem que olhar sempre para todos os lados da questão e pensar assim, como é que a gente vai. Quer dizer, durante um tempo se pensou, talvez isso esteja fundado no Freud, mas eu acho que ele não falou desta maneira tão taxativa, e ele mesmo ficou velho, né, e talvez revendo essas questões. Por que que tão poucos velhos fazem, por exemplo, um trabalho psicológico, um trabalho de cuidado psicológico, né, de suporte, de acolhimento e também de elaboração psíquica, né? Nós temos possibilidade de elaboração até o final da vida. Então, por que não? Né? Nunca é tarde demais. Mas a gente vê que há poucos serviços, muitos assim valorizam a questão de que o idoso tem que ser ativo, então fazer atividade física e tal. E o trabalho psíquico, e a elaboração, e os sonhos, e como lidar com todas essas questões, né? Então, quando a gente pensa assim, como cuidar dos idosos, né? Eu penso que claro, a gente é psicóloga, quer dizer, uma parte dos mosqueteiras são psicólogas, né? Então, defendendo aqui a nossa sardinha também, né? Por que tão poucos velhos fazem psicoterapia, né? Por que não fazem será que não tem esse tipo de trabalho, ou será que ainda tem um preconceito muito grande que a gente não tem mais desenvolvimento a partir de uma certa idade, né? E isso traz muito um sentimento de inutilidade, quer dizer, eu estou só sobrevivendo, né? Muitos velhos falam isso. Eu lembro da minha mãe, a partir de um certo momento da vida dela, ela se perguntava todo dia, por que que eu ainda estou viva, né? Por que que foi dado mais esse tempo de vida? Eu já estava na hora de morrer porque eu estou sendo um peso para você, e falava isso constantemente, né? A gente tinha uma relação muito boa, de uma conversa profunda, mas era praticamente diária essa pergunta dela. Então, eu pergunto assim, quantos idosos estão vivendo assim, sobrevivendo, sentindo-se inúteis, como peso e sobrecarga,
né? Mesmo quando isso não é, vamos dizer, a prática, né? Mas em muitos casos é a prática, sim, né? Muitas vezes as pessoas são abandonadas mesmo. Paula falou em invisibilidade, sim, invisíveis, não olhados, não falados e não cuidados. Então é muito importante a gente discutir esse lado também. Então eu lanço o meu mosquete aqui para a gente discutir essa questão. Nelly, seu áudio tá fechado. Eu vou pedir para você Foi. trazer também a questão das instituições de longa permanência, tá? Para a gente acolher também o tema. Vou ligar o microfone. Né, ele dá um toquinho só, você está dando 2, tá. Aí você liga e desliga. Isso. Desculpa. Então, eu queria voltar no que a Júlia estava dizendo, e o que a Paula também trouxe da invisibilidade e da dificuldade que muitas vezes a pessoa mais velha, mais idosa, ela tem de se rever, enquanto pessoa mesmo. Nessa questão da psicologia, né, até do atendimento, eu acho que também, além do desconhecimento do que é a psicologia, muitas vezes, o que pode oferecer, existe também a falta de oportunidades. Porque, veja bem, a partir do momento em que foram instituídos os cursos de alfabetização para pessoas adultas, muitos idosos procuraram. Analfabetos, eles foram correndo se matricular para poder aprender a ler e escrever. Então, tendo a oportunidade e tendo a facilidade, eu acredito que as pessoas vão, sim, se conhecendo melhor o que é oferecido e tem oportunidade de aproveitar, né, desse serviço. Acontece que nós estamos falando, e a Júlia trouxe, a questão das pessoas mais velhas e idosas que não têm tantas condições financeiras para poder procurar um serviço desses, dependem de um serviço público. E muitas vezes é muito difícil, a gente sabe a dificuldade. Eu trabalhei no serviço público durante a minha vida toda. O quanto é difícil você ter um atendimento psicológico no serviço público. Por quê? A procura é muito grande, são poucos os profissionais, não se privilegia a saúde mental. Então, veja, são situações que vão trazendo uma dificuldade maior. Então, quando existe a possibilidade que se abre, assim, a oportunidade, eles vão procurar. Claro que eles vão procurar aprender a ler e escrever, eles vão procurar entrar em universidades, não diga as universidades de terceira idade, fora as universidades da terceira idade, que muitas vezes é uma possibilidade dos idosos também adquirirem novos conhecimentos. Quantas pessoas mais velhas estão entrando realmente na vida acadêmica? Nos vestibulares, prestando vestibular, fazendo uma graduação numa faculdade, é um desejo que acontece muitas vezes de poder realizar alguns sonhos que já vêm de muito tempo. Agora, nós vivemos num país de status sociais completamente diferentes, então é muito difícil realmente um idoso ou uma idosa, nós estamos falando muito das idosas, mas os idosos também, os homens, né? Eles também não têm muita facilidade, não tem dinheiro, a aposentadoria, como a Júlia já falou, é muito baixa, tem que comprar medicamentos, não tem um transporte adequado, não tem condições na rua para se andar de uma forma adequada, as calçadas são péssimas, cheias de buracos, eles podem levar um tombo, cair, fraturar. Então, veja, são situações que envolvem a sociedade como um todo. A sociedade toda, e eu acho que até entra na parte governamental, teria que se preocupar mais com essas condições de andar. Muitas vezes o idoso não tem condição de andar na cidade, porque as calçadas não permitem. O trânsito é terrível. O trânsito não respeita ninguém, muito menos os idosos. Os ônibus são difíceis, o acesso aos ônibus são difíceis. Alguns ônibus têm aquela plataforma de acessibilidade para uma cadeira de roda, ou então para uma bengala, para um idoso que precise de ter uma acessibilidade maior. Então, veja, tudo isso dificulta a inserção do idoso na própria sociedade.
Ele quer fazer um passeio, ele quer fazer um... Mas como? Ele teria que ser acompanhado por alguém, porque ele não pode andar na calçada, o ônibus não oferece a facilidade. Então, veja, são várias as situações aí que o idoso encara suas limitações e muitas vezes ele não tem como superar essas limitações, não depende só dele. Depende também de toda a sociedade, de uma visão governamental que privilegie mais o cuidado a esse idoso. E por falar em cuidado, eu acho que o ponto e vírgula, não me lembro agora o nome, falou dessa questão do machismo, né? De quem cuida do idoso, geralmente é uma filha. E eu me lembro muito bem, realmente, a família do meu pai, aquelas famílias italianas, com 12, 13 filhos, e sempre tinha uma filha que ficava solteira até para cuidar dos pais. E realmente eu vejo que não só na questão da doença, como na questão da velhice, sempre é a mulher que fica tomando conta dos cuidados. Nós já falamos em uma roda aqui do cuidador compulsório, aquele que nem escolhe ser cuidador, mas que cai nas mãos dele o cuidado aos idosos, né? E geralmente a mulher, na nossa cultura, ela tem realmente esse papel muito definido de cuidadora. A mulher é quem cuida. Eu acredito mesmo que existe um pouco de machismo, porque o homem também tem condições de cuidar. Pode ser que tenha até mais dificuldade pela sua própria natureza, mas ele pode cuidar, sim. Um filho pode cuidar da sua mãe, pode cuidar do seu pai. Agora, eu acredito também que isso deva começar desde a infância. Quando eu falo que a velhice é uma continuidade da vida, como você trata os idosos hoje, as suas crianças estão observando. Então, você inserir a criança no cuidado aos idosos, você passar para essa criança aquela ideia, aquela noção de que esse idoso faz parte da família, que ele é um elo de ligação na sua origem, e você saber que a criança pode cuidar também, que ela pode se envolver no cuidado ao idoso, você vai valorizar aquela pessoa que naquele momento necessita de um cuidado. Não precisa ser só a filha, não, a família como um todo tem que se envolver. Agora, é difícil? É claro que é, porque a vida hoje é muito agitada, exige muito, as pessoas não têm tempo. Então, até essas instituições de longa permanência veio trazer uma mudança na nossa cultura. Porque quando eu era criança, quando falava-se colocar um idoso numa instituição, que naquela época se chamava de asilo, a frase era a seguinte: jogaram a mãe no asilo. Olha só o peso dessa frase. Jogaram a mãe no asilo. Então, veja como o idoso recebe essa iniciativa, essa colocação, a passagem dele para uma instituição, e como a família também se sente culpada nesse sentido. Então, hoje, nós estamos percebendo uma grande mudança, por isso o grande número de instituições que cuidam dos idosos, para que possa haver uma relação mais harmônica, mas também de autonomia para o idoso. Não é que a questão de você levar um familiar seu para morar numa instituição de longa permanência, é como você faz isso. Você está respeitando a autonomia, você está conversando com esse idoso, vocês estão discutindo situações, você está levando esse idoso para conhecer as casas, ver aonde ele se sente melhor, onde ele se sente mais acolhido, não trazendo para esse idoso uma sensação de que ele é um peso, ou ele está atrapalhando a vida daquela pessoa, mas sim o bem-estar de todos, enquanto família, tanto do idoso quanto também de quem precisa cuidar, mas que também necessita de trabalhar. Nem todas as pessoas têm condições de ficar só cuidando do idoso. Também precisam trabalhar para o seu sustento. E muitas vezes o idoso, quando a família sai para trabalhar, fica na frente da televisão, vendo televisão lá quietinho, sem nem entender mais nada, não está nem entendendo o que a televisão está falando, não está mais escutando direito, não tem com quem discutir o que está ouvindo. Então, é preferível que ele esteja num lugar bem cuidado, que ele saiba conquistar amigos ali, que ele consiga ter uma conversa de igual para igual com as outras pessoas, que tenha o cuidado multidisciplinar. Então, essas instituições, elas estão trazendo
tanto para as famílias quanto para os idosos pertencentes a essa família, uma possibilidade de um melhor bem-estar, de uma melhor qualidade de vida. Agora, eu me preocupo com a capacitação, a preparação dessas pessoas que cuidam dos idosos nas instituições. Porque há necessidade de um preparo muito grande, porque a convivência com os idosos não é fácil. Então, a pessoa precisa, além de uma capacitação técnica, um apoio psicológico, porque ela saiba também lidar com esses idosos. Uma coisa que a gente vê muito nessas instituições, ou até no hospital que eu trabalhava, é a dificuldade que os profissionais têm de ouvir o idoso falar de morte. Eles mudam de assunto logo. Não, não vamos falar disso, não. Imagina, por que falar de morte? Você está triste hoje? Não, vamos mudar de assunto. Vamos cantar uma música, vamos fazer qualquer coisa. Eles não permitem que o idoso traga o seu sentimento, as suas emoções naquele momento a respeito da morte. Por que não? A Júlia foi uma das pioneiras em educação para a morte, e eu acho que educação para a morte passa nisso. A gente poder falar da morte, por que não? E o idoso, como ele está, assim, lógico, nesse percurso todo, ele está mais próximo da finitude dele, ele muitas vezes tem vontade de falar. Ele quer discutir sobre isso. E por que não? Por que a gente não pode ouvir? Por que nós temos que ter respostas prontas? Nós não temos respostas. A morte é um mistério, assim como a vida é um mistério para todos nós. Mas saber ouvir, saber disponibilizar um tempo para que esse idoso possa falar sobre a morte, ou medo que tem da morte, ou não, ou que eu quero, como a Júlia falou da mãe dela, que falava tanto sobre isso, por que não ouvir? Ouvir o que ela está sentindo naquele momento. Então, eu acredito que essas pessoas que trabalham com idosos devem, sim, passar por uma capacitação para que elas possam entender melhor e se cuidar também. Eu acredito, e aqui acho que a Júlia Trevisan fala, que nas LEPI de classe alta existe atenção psicológica. Deveriam existir em todas, não só nas de classe alta. Porque seria uma atenção psicológica não só para os idosos que estão ali vivendo, mas também para a própria equipe. Para ela, como ela vai estar recebendo essa convivência, o que está impactando nela. Então, eu acho que fica aí também a minha preocupação em relação a isso, nesse preparo e nesse apoio, nesse suporte que essas instituições de longa permanência e quem trabalha nela devem receber ao longo de todas essas suas atividades. Nós estamos recebendo várias mensagens. Eu acho que seria interessante, Karina, se você pudesse, você que faz esse apanhado geral, porque tem algumas mensagens muito interessantes para a gente poder repartir com as pessoas. Vou começar da última mensagem que eu falei, que é do Beto, tá? Da questão da inutilidade, e vou fazer uma retrospectiva aqui. Vou ler para a gente criar uma forma da gente conversar com vocês e dialogar. A Maria Nesilda fala que é do Centro de Valorização da Vida de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. A Júlia traz, né, fazendo menção à colocação da Júlia também. Excelente reflexão. Na geriatria, começamos o processo de envelhecimento aos 25 anos. A Hannah fala sobre os direitos, pensando na senescência e limitações que ocorrerão de forma natural. Essa aquisição de direitos sem ir para o lugar da inutilidade, mas sim do protagonismo de sua própria vida e potencialidades. Aí a gente tem aqui, para lá, gostaria do contato para as informações desse grupo de estudos. A Hannah está perguntando, eu acho que foi citado, veja se é isso, Hannah, que foi citado pela Nelly, que existe o grupo de estudos, para pessoas que querem se alfabetizar. É isso que você perguntou?
Não, na verdade, referente a essa roda de conversas que está acontecendo agora, porque é mais nesse sentido de vocês mesmo, o contato de vocês, dessa roda de conversa, que eu entendi que está sendo uma segunda roda, não é isso? Isso. E é a primeira vez que eu estou entrando em contato. A gente vai ter já uma data marcada, coloquem nas agendas de vocês, dia 8, agora de outubro, também, que a gente vai continuar a nossa conversa, tá? É uma ação que faz parte do programa Raise Somos Mudanças, e nós 4 mosqueteiras somos professoras da pós-graduação em suicidologia. E aí, então, a gente resolveu trazer e fazer essa ação para a gente fazer o acolhimento durante a pandemia. Então, a partir dessa ideia, né, surgiu esse grupo, as 4 mosqueteiras. Que tá bom? maravilha. Então, ó, dia 8 Combinada. já tem uma próxima roda aqui. Eu sou, a Maria Nesilda falou assim, eu sou aluna da Uniama, do adulto maior, melhor opção. Aulas, palestras e integração foi a melhor caminhada no aprendizado. Minhas colegas tinham de anos a 83 anos, acredito que mais de 83 anos. Né? Minha surpresa interior foi quando eu fui chamada de vovó. Né? A Regina fala que ela está aqui, Regina Reis de Teresina, seja bem-vinda. E aí, Karina, minha querida, obrigada por esse sorriso. Ah, que bonitinho. Sempre trazendo prazer e alegria, assistindo muito as suas lives. O Beto fala, me preocupa também em relação aos cuidados com os idosos, que geralmente, isso a Nelly pontuou, né, dessa questão de ter cuidadoras, né? Tínhamos uma experiência de que mercados aqui em Caruaru estava contratando idosos, porém não notamos mais esses incentivos. Claro que agora são grupos de risco, sim. Né? Isso também a gente precisa considerar, porque infelizmente houve uma fase em que os idosos eram considerados como ponto, né, de grupos vulneráveis e população de risco, e aqueles que traziam o vírus. Isso também foi muito preocupante durante essa pandemia, porque ora eram, né, os idosos, ora eram os próprios jovens, que eram pontos de vetores, né, que eram pessoas que levariam a doença. Isso também provocou, acho que, um certo agravamento na questão do envelhecimento. A Gabriela traz assim, olha... não, a Júlia traz, seria um reflexo do tabu com relação à terapia pela população em geral? Mosqueteiras, eu estou falando todos os comentários para ver se a gente, né, abre novamente uma discussão. A Gabriela traz assim, pegando um gancho no que a Paula falou, eu moro nos Estados Unidos há 16 anos e sinto que aqui o idoso é bem mais ativo. Os supermercados, restaurantes, lojas sempre têm idosos trabalhando. No Brasil, sinto que quando as pessoas ficam um pouco mais velhas, elas já dizem que não tem mais espaço no mercado de trabalho. Fico pensando se é ligado apenas à questão econômica ou se também tem a ver com uma questão cultural. Acho muito bacana essa tua pontuação também. Né? Que o Beto traz, há muito tempo também o idoso é visto como vulnerável e frágil. A Júlia, mesmo nas LPIs de classe alta, né, ele comentou sobre isso, que a LPI precisava ser direito de toda a classe social. E aí então Paula fala, Júlia, excelente colocação. No Brasil, temos o Estatuto do Idoso em plena vigência, e ele visa oportunidades e facilidades. Penso que ainda temos muito a trabalhar culturalmente essa questão com os idosos e aproveitar os direitos já adquiridos. Hannah, busque por o programa Raise Somos Mudanças, rodas de conversas das mosqueteiras, tá? A gente tem o site que eu vou tentar puxar aqui, que a Maura faz gentilmente todo o trabalho de rede social. E aí a Paula também fala, Gabriela, oi, que bom você sempre conosco. Acredito que é um mix econômico, sociocultural. A história do mundo explica muito disso. Teremos muito trabalho em auxiliar para que essa transição positiva
do idoso aconteça. Bom, assim a gente tem também a participação de vocês, acho muito legal vocês irem colocando no chat, sempre vai ter um momento que eu vou ler e a gente vai trazendo novas discussões. Dindês, eu quero fazer um comentário, até para os pontos que o ponto e vírgula trouxe para a gente, né? Essa questão do idoso, sempre um grupo vulnerável, frágil, a questão da contratação dos idosos. Os idosos estão trabalhando de maneira informal, como a maior parte dos brasileiros. Então, está crescendo um mercado informal muito grande. A gente vê os idosos nos faróis, mesmo em tempos de pandemia, vendendo coisas, andando pelas ruas, entregando esses panfletos. Então, assim, a gente vê muito idoso trabalhando. Eu vejo, pelo menos nas áreas onde eu circulo, com alguma restrição, mas eu vejo muitos idosos trabalhando. Mas no mercado formal, as empresas de telemarketing vinham contratando os idosos até por conta de uma onda que veio da Índia. A Índia percebeu que os idosos tinham mais paciência para atender reclamações, para trabalhar nos saques, que eles tinham mais humanidade. E aí a Índia foi absorvendo isso, criou os grandes call centers, né? Porque o idoso tem aquela paciência para ouvir. No Brasil, nós tínhamos uma grande empresa de farmacos, que também começou a contratar muitos idosos para fazer o atendimento e tudo mais. Mas o que aconteceu, a contrapartida disso? O idoso, ele tem chão, né? Tem tempo de vida. Então, ele submetido a baixas temperaturas de ar-condicionado de call center, eles ficavam mais doentes, e aí acabavam pedindo mais auxílio, e aí a política brasileira de legislação trabalhista, ela não trata o idoso de forma diferenciada para o empresário. Então, o empresário se vê obrigado, é a mesma coisa que a contratação da mulher, né? Não pode mais pedir teste de gravidez. Aliás, nunca pôde pedir isso. É que depois veio uma regra dizendo não pode, mas nunca pôde. Você não pode discriminar a pessoa por nenhuma condição para contratar ela, nem raça, ideologia, toda aquela história que a gente já sabe, mas que a gente também sabe que acontece de uma forma branda, de uma forma meio ofuscada. Então, na mesma forma disso, os idosos acabaram, por conta dessa questão da saúde e dessa, não debilidade, mas uma condição diferenciada de saúde, o empresário, às vezes, ele tem uma dor de cabeça, porque ele tem que, aquela preocupação daquele idoso afastado, monitorar isso e tudo mais. Então, o mundo está mudando, a gente está vendo agora programas de integridade entrando nas empresas, a gente está vendo a própria LGPD, aquela Lei Geral de Proteção de Dados, que está todo mundo falando, ninguém sabe direito o que é construindo um cenário para preservar a nossa privacidade, nossa intimidade. Então, cada vez mais, a exemplo do menor aprendiz, eu creio que a gente vai começar a trabalhar para ter uma legislação específica para contratar esse idoso. Porque aí o empresário vai abrir essas áreas, porque todo mundo vai sair ganhando. É claro, ele tem que trabalhar numa carga horária menor, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque ele também vai precisar ter aquele tempo do descanso. Então, a gente está construindo esse cenário. Trazer essas questões, entender o idoso sob o viés. Eu sou a advogada, né? Eu sou a ovelha bandida do grupo, né? Bandida entre aspas, né? Que os meus colegas advogados não fiquem chateados. Mas, assim, eu estou muito bem servida. Eu tenho 3 gigantes ao meu lado, que são essas psicólogas incríveis, e que eu fico fazendo terapia com elas, enquanto elas estão falando, fico anotando, mas não é para eu falar, não, é para minha vida mesmo, fico anotando no meu caderninho, e tê-las, né, nesse cenário onde elas trazem essa questão da saúde mental, da existencial, do tratamento psíquico, da psicoterapia para o idoso, pô, é fantástico ouvir isso, nem eu tinha pensado, por que os idosos não estão fazendo psicoterapia? Claro, eles não têm dinheiro, né, todos estão recebendo, mas assim, o próprio programa Raise, ele traz todos esses encontros, então a gente tem que procurar, pesquisar e tudo mais, mas a minha função, eu enxergo nesse grupo, que é trazer essa questão do direito, trazer essa questão social. Então, lado a lado com o psico, acho que a gente começa aí a fazer uma marola nesse mar, dar uma chacoalhada, uma vibrada nessa água mesmo,
para a gente forçar que existam políticas públicas, para que a gente comece a falar mais sobre isso, porque é isso que vai trazer essa propriedade para o idoso, vai tirar essa pecha de inutilidade, porque o nosso idoso, ele é insuficiente de recursos financeiros, talvez seja por isso que a gente tenha tantos problemas, mas eu também não sei se todo mundo tivesse tanto dinheiro assim, se também ia dar um desequilíbrio para o outro lado, mas a gente trazendo, tirando esse peso, a Previdência Social, os idosos estão quebrando a Previdência, pois é. Os idosos, você chega no shopping, as vagas são todas para eles, você não consegue nem estacionar. Pois é. Então, todos esses benefícios, essas facilidades que a legislação traz, a gente, enquanto sociedade maior, ficou olhando, tá vendo? Tem que parar longe. Ontem, eu tive que ir num mercado, num horário que eu não vou, que eu vou bem tarde e bem cedo. Aí cheguei num horário, precisei ir naquele horário, o mercado estava lotado, eu estava lá dentro, ele lotou. Aí eu vi a fila preferencial vazia, e os idosos nas outras filas. Aí eu falei, não é possível que tem uma fila preferencial e eles querem ir na outra. E eu senti uma chateação com aquilo. Aí depois eu pensei, eu falei, poxa, né, às vezes a gente é lobo e às vezes a gente é chapeuzinho. Então eu também fiquei chateada. Falei, por que eles não usam dos idosos, né? Por que eles estão... Por que tem uma... Depois eu falei, pera, né? Eu tenho 43 anos, então, espera, né? Então, o cara tem 70, tem 80, deixa ele ir na fila que ele quiser, né? Eu vi uma matéria no jornal e aí dizia assim, eu era uma idosa dizendo, por que as pessoas passam do meu lado do meu carro, buzina, me xingam, velho, vai para casa, por que os velhos estão na rua no horário que a gente tá trabalhando, por que eles não saem mais cedo, por que eles não saem? Ela falou, eu tenho o meu estilo de dirigir, é o estilo idoso. Então você tem que me respeitar. Eu dirijo nessa velocidade, ando na direita. Aí eu falei, pô, então é isso. A gente não tem saída, né? Vamos todos envelhecer. Quem não envelhecer vai morrer. Então é o fim da linha para todos nós, a morte. Então a gente está caminhando para ela sem perceber quando está mudando de fases. E eu estou dizendo isso para essa conversa e estou dizendo para mim também. A gente tem que estar presente para entender nesse processo, tendo paciência com quem está mais adiante, lidando com as nossas aflições, com essa impaciência que é maior do que a paciência, e aí a gente segue. Então, é política pública, muito provavelmente, que vai aliviar um pouco essa questão social do idoso, para ele se sentir pertencendo a uma sociedade que o entende, o acolhe, sem migalhas, né, sem assistencialismo. Não estamos falando de assistencialismo, porque aquele idoso que não tem família, não tem condição para mantê-lo, ele tem que buscar assistencialismo social no Estado. Eu não estou falando disso. Estou falando dele se sentir protagonista, que é a frase lá em cima da Júlia, né? Esse protagonismo, ele vai vir de onde? Dessa construção que a gente está fazendo. Eu queria aproveitar essa fala da Paula. Desculpa, Júlia. Eu só queria aproveitar aproveitar um pouquinho dessa fala da Paula, dessa questão da vaga no dos carros, né? E também dessa questão, muitas vezes, do tabu, que foi falado tanto do idoso não fazer um acompanhamento psicológico. Muitas vezes o idoso tem vergonha de ser idoso, até por conta dessa discriminação cultural que existe, né? Como a Paula também trouxe, essa questão de dirigir o carro devagar, de não ter mais as mesmas habilidades. Então, ele fica com uma certa vergonha. Então, como que eu vou procurar um atendimento psicológico nessa idade? Já é para eu estar resolvido. Nessa idade, eu tenho que estar resolvido de tudo. Eu tenho que já ter resolvido todos os problemas da minha vida. Mas, na verdade, não é assim. Enquanto a gente está vivendo, a gente tem que resolver muita coisa, né? Então, é só essa questão mesmo que, muitas vezes, a própria sociedade traz um sentimento de vergonha ao idoso, vergonha de envelhecer. A questão da inutilidade, de eu não sou mais participante, nós vivemos um sistema capitalista em que o consumo, a produção é o que vale, né? E quando o idoso já não está mais produzindo, até consumindo com tanta frequência, ele passa a ser invisível, como a Paula usa o termo, né?
Então, talvez a vergonha seja um grande empecilho, e a gente poder trabalhar isso com os idosos valeria a pena mesmo, até porque a Necilda trouxe aqui que o impacto que ela sofreu foi quando ela foi chamada de avó, né? Então, são certas situações que marcam, né? Quando você tem alguém que chama você de avó, fala, bom, agora eu tenho que encarar mesmo a minha condição de avó. Não é mais aquela avó de antigamente, né? De ficar fazendo bolinho, de ficar esperando os netinhos. É aquela avó que muitas vezes também gosta de passear, gosta de trabalhar, gosta de ir ao shopping, gosta de ir ao cinema. Então, são mudanças que vão acontecendo, né? Júlia, desculpa, cortei sua palavra aí. Imagina, aqui a gente não corta, aqui a gente complementa, né? Eu pensei em eu queria depois retomar um pouquinho a discussão sobre as instituições, o preconceito que tem, né? E a gente retomar. Mas eu queria dizer uma palavrinha para a Paula, que ela sempre se coloca meio fora e tal, e ela está absolutamente dentro. E aí eu pensei uma coisa para você, Paula. Você torna legal aquilo que a gente fala. Pronto, está aí resolvido o seu lugar, né? Que é uma coisa muito carinhosa, né? Legal com todos os sentidos que a gente possa entender, né? E só mais uma coisinha em relação à fila, eu já ouvi muitas vezes que o problema na fila preferencial é que muitas vezes a gente quer conversar comprido, né? E a fila demora, então a preferencial demora mais. Pode ser uma possível explicação, ou porque eu não quero ser preferencial, eu quero ser igual. Mas voltando à questão das instituições, eu queria abordar um tema com vocês, né, que eu tenho pensado já há algum tempo, a gente já debateu, mas eu acho que vale a pena trazer aqui de novo para a gente pensar. Vocês sabem que o Brasil é um dos lugares onde menos há encaminhamento para as chamadas ILPIs, né? Instituição de Longa Permanência para Idoso, e o preconceito, acho que tem a ver com essa questão que a Nelly falou, né? Jogar no asilo, né? A questão é qual é o verbo que a gente vai usar, porque o verbo que a gente deveria usar não é jogar, e sim assim, uma negociação e um compartilhamento para pensar, será ILPI um melhor lugar ou não? Será que a casa é sempre um melhor lugar, né? Então, não, eu não vou jamais pensar numa institucionalização, porque lugar é em casa, e não sei o quê, e aí essa ideia de que a casa possa ser o melhor lugar, muitas vezes não é, pela solidão, e um outro problema que a gente tem observado com muita frequência, que é a violência contra o idoso. Então, tem muita gente que nessa obrigação de cuidar, ou por pura maldade, ou sei lá eu por que razão, né, submete a pessoa velha a, a maltrato e a violência. E isso tem registro bastante sério, né? A outra coisa é a solidão. E a solidão, muitas vezes, ela não é a solidão de estar só, é a solidão de ninguém conversar com você, de estar todo mundo cutucando o celular ou mexendo com as redes sociais e tal, e o idoso sozinho, que muitas vezes não usa, não sabe ou não quer, né? Outra questão que acho que é importante a gente debater, que é o encaminhamento para uma instituição de longa permanência, ela é uma possibilidade de uma melhora de cuidado e não de abandono. Então, essa compreensão, ela é muito importante e ela precisa ser discutida, porque muitas vezes, na ILPI, acho que isso foi dito, né? Você tem atividades, você tem a possibilidade de estar com outras pessoas, né? A possibilidade, enfim, existem inúmeras possibilidades e quebra-se um pouco esse ciclo da solidão. De qualquer maneira, a gente tem que trabalhar esse estigma na sociedade com o idoso e com o familiar cuidador de idoso, né? A gente tem que começar a desconstruir essa ideia de que a internação é igual a abandono, né? Que a instituição é sempre um asilo ou um depósito, né? Muitas são. Então, a gente tem que rever. Hoje existe uma regulamentação sobre essas instituições, né?
e que elas têm que funcionar de uma certa maneira, e uma discussão também muito importante entre elas serem assistenciais somente, ou elas serem também educacionais, no sentido mais amplo, de ter atividades e tal. Tem o problema do preço, então, muitas são muito caras, as públicas são em número reduzido, enfim, é toda uma movimentação que teria que ser feita, né, que é muito importante. E a outra, então, eu acho que esse é um ponto que a gente deveria falar efetivamente. E a gente começa a observar que hoje tem idosos que voluntariamente querem ir para as instituições, por várias razões, né? Talvez por se sentir no controle da situação, buscar um lugar mesmo de socialização, de encontro, ou até para não ser sobrecarga para a família. E assim, claro que a situação fica até mais fácil, mais tranquila. Mas é importante ressaltar que o Brasil é um dos lugares onde menos se faz esse encaminhamento. Quer dizer, o preconceito ainda em relação a essas instituições é muito importante, é muito presente, né? E eu queria trazer para o debate também a questão de se tem que ser uma institucionalização para sempre, se ela pode ser temporária, ou eu vi num desses portais sobre envelhecimento a questão da gente começar a desenvolver programas que a pessoa pode ficar durante o dia e volta para casa à noite. Então, centro-dia, ou algum lugar desse tipo também para o nosso debate aqui. Quem tiver informação, ou quem quiser conversar um pouquinho sobre isso. Então, queria trazer essas questões para vocês, né? Eu penso que, para mim, eu até sou uma pessoa que não tem família, né? Tenho muitos amigos, pessoas muito queridas, entre as quais estão aqui presentes comigo nessa roda, né? Mas, para mim, por exemplo, é muito interessante que as instituições se desenvolvam bem, porque vai existir um momento em que eu vou lá, por livre e espancada, não, livre e espontânea vontade, né, para procurar um lugar em que eu possa ter um espaço de convívio, de troca e tal, numa instituição dessas. Eu advogo muito, roubando o lugar da Paula, né, eu advogo muito essa situação para a minha vida. Então, é isso. Eu acho muito bacana o que a Júlia está trazendo, né? Como é que a gente pode, né, valorizar os LP e LPIs? Né? E aí, valorizar significa trazer uma oferta de reflexão de que não é lugar de abandono, mas sim de lugar de potência, de ampliação de possibilidades para aquele que está envelhecendo. Acho muito bacana, porque aqui, realmente, no Brasil, existem poucas afiliações. E me chamou muito a atenção, Júlia, quando você trouxe uma colocação, como é que eu posso fazer a internação da ILPI? E aí me chamou a atenção porque ainda talvez exista na nossa linguagem uma forma de que a ILPI é um lugar para adoecimentos, porque quando a gente fala internação, né, me trouxe uma reflexão que é a maneira que eu também falo. Como é que eu vou me internar? Né? Na verdade, interna a ação. Né? E aí, assim, não existe esse caráter somente de adoecimento. E é isso que a gente está se propondo a conversar. Talvez, eu não sei qual seria um outro termo que a gente poderia trazer como convite, mas a internação me trouxe uma sensação de que eu, pelo menos assim, quando eu ficar velha, eu também tenho essa vontade, para não dar trabalho, porque eu também ainda sou muito, né, orgulhosa, e eu já dei muito trabalho para as pessoas, então, assim, eu tenho realmente um grande interesse que as ILPIs possam, né, se desenvolver aqui no Brasil. Porque se eu puder ter essa escolha, eu serei uma pessoa que eu prefiro estar com outras pessoas a sentir que eu sou um fardo para os meus filhos. Eu quero dar alforria existencial para os meus filhos. Então, assim, eu não quero que eles sejam obrigados a cuidar de mim. E não se sintam, né, obrigados a cuidar de mim. Então, eu gosto da ideia sem obrigação do cuidado, sabe? Então, talvez, assim, essa institucionalização seja uma luz, né, para aquele que está envelhecendo, que já se depara com a solidão.
Acho que a gente fala do envelhecimento também, é uma coisa que a gente precisa abordar. A vergonha, como a Nelly trouxe, né? A solidão, né? E a restrição que a gente tem, inerente, né, ao envelhecimento, porque uma das coisas mais que trazem maior sofrimento é essa restrição que a gente vai tendo. Restrição de acessibilidade, os nossos vínculos vão morrendo, né? Então, acho que a gente também está falando de uma fase de desenvolvimento que também traz muito sofrimento. E não por acaso, como você também colocou, Júlia, né, os suicídios do envelhecimento são em número maior também, assim como os adolescentes, né? Então, acho que é uma fase que realmente a gente precisa se dedicar e ampliar a discussão. Uma das coisas que eu estava lembrando quando a Paula fala da fila, quando eu estava grávida, eu levei uma bronca do meu o ginecologista obstetra, porque ele falou, Karina, você precisa utilizar e usar as filas. Só que eu ainda não estava com barriga de grávida. Então eu me envergonhava, porque as pessoas falam, o que essa moça está usando fila de grávida se ela não tem nem barriga? Né? E aí isso me chamou a atenção, porque a bronca, ele falou, a mulher grávida, ela tem limitações, inclusive hormonais. Então você não pode ficar muito tempo numa fila. E assim o né, para o velho, também para o idoso. E que talvez a gente possa falar que existe uma vergonha, como a Nelly apontou, social, mas o trabalho que a gente precisa fazer também é com o próprio velho, para ter uma reflexão sobre o que significa envelhecer. Porque se a gente entende o significado de vergonha, vergonha acontece quando a gente tem uma idealização de uma maneira bonita da gente se mostrar. E normalmente a vergonha diz respeito a um certo conceito e uma certa definição de perfeccionismo, que a gente tem que se mostrar muito bem na fachada, sem dificuldades e sem restrições. E todas as vezes que a gente se mostra diferente daquilo que a gente idealizou, a gente sente vergonha. Então, eu acho que o trabalho também psicoeducativo que a gente precisa fazer é também fazer esse trabalho com o próprio velho, o próprio idoso, falando qual é o significado que você atribui, né, para o seu próprio envelhecimento. Porque se ele fala, nossa, eu não posso deixar cair nenhuma ruguinha, não posso deixar aparecer, ele já está contando também. E não é em nome da crítica que a gente vai ajudar esse idoso. Para ele tem uma certa valorização, garantir que nada apareça. Então eu faço botox, eu faço, né, eu cuido da aparência. E esses são as pessoas que normalmente sentem mais vergonha do envelhecimento, porque já tem uma certa definição de que envelhecer é errado. Então eu preciso combater a qualquer custo cada ruguinha que aparecer. Então trago aqui também e já passo um mosquete para vocês. A gente vai se deparar o tempo todo aqui no chat, a gente segue conversando, e essa questão cultural, ela é muito predominante, de fato, e a gente vai ter sempre que olhar, entender um pouco da cultura daquele idoso, daquela sociedade, como é que ela lida com aquilo, como ela pretende lidar, se ela finge que está vendo, finge que não está vendo. A gente tem essas políticas veladas, né, onde ninguém fala daquele assunto. A gente tem muito isso no Brasil, no mundo, na verdade. Os tratamentos estéticos, como a Dindesa Karina disse, são uma resposta a isso, né? Claro que você também é livre para fazer os tratamentos estéticos que você quiser, só que a conta vai chegar, ela vai chegar para todos nós. Então é importante a gente ir adquirindo essa maturidade, lidar com a situação da maneira que ela... E cada idade tem uma certa beleza, né? Então, ou ela tem um charme. Tem uma atriz que eu não me lembro, e ela eu vou colocar no chat, que ela diz, eu prefiro ser charmosa, prefiro que me chamem de charmosa do que bela, porque a beleza acaba, o charme nunca. E eu vou colocar o nome dela, eu vou pesquisar agora no Google, e eu fiquei isso para mim, eu falei, poxa, realmente, o charme é algo que você vai carregar durante toda a sua vida, e a beleza, você vai ganhar outros contornos, né? Então, isso também é cultural, né?
Então, sempre observar a questão de quem está tratando o assunto do idoso. Eu não sei se vocês sabem, mas uma legislação, ela não sai da cabeça de alguém, pura e simplesmente. Quando você quer tratar um tema, você faz um projeto de lei. E ele é mais ou menos como uma pesquisa científica, como você vai escrever um artigo científico. Então você chama os heads, aqueles caras bons naquele determinado tema, em tese tem que ser assim. Você chama os estudiosos no tema, e você diz mais ou menos onde você quer chegar, e vai pegando essas informações e você escreve um artigo, é como se fosse realmente um artigo tratando todos os pontos daquilo. Então você diz, eu quero tratar uma moradia, uma habitação digna, quero tratar saúde, quero tratar lazer, quero tratar psicoterapia, quero pensar em tudo isso. E aí você monta essa estrutura, chama essas pessoas, e elas contribuem com o que elas têm de melhor, e é claro, elas têm que ter tempo de estrada, porque elas têm que ter experimentado as coisas que elas dizem, não pode ser só no plano ideário. E aí você escreve um projeto de lei, e esse projeto de lei, depois você vai ter que buscar um partido, aí tem todos aqueles trâmites políticos que não vem ao caso agora. E aí esse projeto de lei vai ser sancionado por Câmara, depois, se for um projeto federal, tem que ser sancionado pelo presidente, e aí essas esferas políticas vão sancionando até que essa lei passa a vigorar. E você diz quando ela começa a vigorar, você diz que tipo de punições e sanções quem desrespeitar o cumprimento dela vai sofrer, e aí monta esse ordenamento jurídico que começa a funcionar. Só que às vezes ele não cola na sociedade, às vezes você tem todo um trabalho, você cria todo um projeto e aquela lei cai em desuso porque ela não cola, não tem aderência. E por que acontece isso? Porque as pessoas não receberam informação, quem escreveu não pesquisou direito, e não viu que culturalmente aquele monte de coisa que escreveu não existe naquela sociedade. O Brasil, ele tem mania de ficar importando leis. Deixa eu pegar essa aqui na Noruega, essa aqui na Noruega foi incrível, deixa eu pegar essa aqui da Holanda, nossa, da Holanda está super funcionando na Holanda, na Alemanha. Não adianta a gente importar uma lei de um país considerado como primeiro mundo, né? Inclusive falando nas instituições de longa permanência. Então a gente tem que criar a nossa cara, com a cara da nossa cultura, com a nossa cara local. A gente pode, como a Júlia, que legal, que está participando, muito bom, Júlia, você está participando bastante aí com a gente, trazendo os pontos de vista, e ela traz a questão da ONU, né? Então, você pega a ONU, você pega essa entidade, né, mundial que é a ONU, e ela fica fazendo as recomendações, dizendo, estamos estudando aqui, estamos estudando ali, na África é assim, não sei aonde é assim. Então, você pega as recomendações do mundo e usa para você ter ideias, e não para você já inserir no nosso país. Então, por isso que a gente fala tanto de políticas públicas, né? Não é que nós estamos esperando o presidente, o prefeito, o governador fazer o que tem que fazer, a gente tem que se organizar, se está muito interesse, se tem interesse, escrever um projeto de lei que a gente acredita e tentar depois batalhar ele politicamente para que ele aconteça. É fácil? Claro que não. O que tem de fácil nesse mundo, né? Pouquíssima coisa. E aí o que acontece? Esse projeto de lei, ele só cola se ele tem a cara desse povo. Então é importante a gente começar a observar e a estudar e a se relacionar com pessoas que têm essa identidade de propósito, que querem fazer uma diferença, querem emplacar leis que possam favorecer você mesmo no futuro, se você ainda não é idoso. Então a gente está só trabalhando para pensando em que tipo de velho que eu quero ser, e que tipo de mundo eu também estou preparando para receber esse velho, porque você também pode ter uma cabeça super aberta, mas morar num lugar que não tem estrutura, e você se vê preso, como a gente vem percebendo isso hoje, né? Então fica aí esse olhar para a gente entender que um projeto de lei, ele emplaca se ele é escrito considerando as características culturais e locais, a realidade, quem colonizou, quem explorou, e toda essa nossa linha do tempo. Eu acho que nós estamos caminhando já para a finalização, né, Karina? O tempo já está indo. E eu queria, então, trazer para vocês um caso que eu conheço e que acho que é emblemático nessa situação de velhice, dos cuidados que a velhice necessita, e o quanto
Eu acredito que as políticas públicas, a sociedade em geral tem que se mobilizar para dar aos nossos idosos um cuidado decente, um cuidado respeitável, mas, acima de tudo, eu acredito que nós, cada um de nós, tem que trazer uma visão muito humana em relação ao cuidado. E passar isso a todos, as nossas crianças, aos adolescentes, enfim, é uma mudança de visão em relação a essa questão dos idosos. E eu queria contar um caso para vocês, sem julgamento, sem críticas, mas é um caso que aconteceu e que traz bem claro o quanto faz falta o respeito à autonomia. Parece que a pessoa, porque ela ficou idosa, todas as pessoas têm que cuidar do seu jeito. O que eu acho que é importante para mim, o que eu acho que é bom para mim, o que eu acho que ele necessita, mas não pergunta ao idoso, não conversa com o idoso, não coloca o idoso na roda para saber realmente o que ele pensa e o que é melhor para ele. Então, só para comentar esse caso com vocês. É o caso de um senhor de mais de 80 anos, ele ficou viúvo, a mulher morreu de câncer, e ele acompanhou o tratamento da mulher, com 4 filhos, né, 2 mulheres e 2 homens, e a família toda envolvida também no acompanhamento à doença da mãe. Essa mulher faleceu e esse senhor continuou morando na sua casinha, uma casinha que ele tinha comprado com muito esforço, ele era jardineiro, então ele fez muito esforço para ter sua casa própria, enfim, ele tinha muito orgulho, sempre ele falava isso, eu tenho minha casa com muito orgulho. Tudo que ele falava, que ele tinha feito ou que ele tinha conseguido, ele falava com muito orgulho, sempre era o finalzinho da frase dele. Então, a gente percebia que realmente aquilo era a vida dele, essa casa, a roseira que ele tinha plantado na esposa dele com muito orgulho, e que dava rosas todo ano, umas rosas brancas, muito lindas, com muito orgulho. E quando ele ficou viúvo, ele ficou morando sozinho. Ele se cuidava, ele tinha condições, ele tinha uma certa autonomia, mas acontece que os filhos, e um dos filhos estava precisando muito de dinheiro, e resolveram vender a casa. Por quê? Porque ele não precisava mais morar sozinho naquela casa. Então, os filhos se reuniram sem a presença dele, dizendo que seria muito melhor mesmo vender a casa, porque ele poderia sofrer um acidente morando sozinho, que ele não podia mais tomar conta dele mesmo, e que ele estava sentindo muito a ausência da mãe, e tal e coisa. Então, vamos vender a casa? Então vamos conversar com ele sobre isso? É melhor não. Ele vai ficar muito triste, ele pode se deprimir. É melhor a gente nem falar isso para ele, né? Ele está velhinho, ele vai ficar muito sentido. Então, fizeram o negócio e só apresentaram o caso já resolvido. Ele sentiu muito, ele ficou muito impactado com aquilo, mas eram os filhos que estavam decidindo, realmente talvez eu esteja precisando mesmo mudar daqui, ficar sozinho talvez não seja muito bom. Então resolveram levar para a casa de um dos filhos. Aí vai para a casa de um, depois de alguns meses vai para a casa do outro, fica aquele revezamento. Então ele não tinha mais o lugar dele. Ele ficava revezando pela casa dos filhos. Isso foi trazendo uma angústia muito grande. Ele sentia falta do vizinho dele, que era um barbeiro, que toda manhã ele ia lá conversar com ele. Ele sentia falta da padaria, que ele ia buscar o pão todos os dias. Ele sentia falta do barulho das crianças que iam para a escola, que morava ali na quadra do lado da casa dele. Enfim, ele sentia falta de muita coisa. Mas ele não tinha como falar isso, porque ninguém abria um espaço para ele falar o que ele sentia falta. Eles estavam cuidando dele muito bem. Ele passava 3 meses na casa de cada filho. Ótimo, eles iam para cá, para lá, mas ele não tinha a casa dele. Então, resolveram que, como ficava muito difícil para um, para outro, trabalhando, cuidando dele, que seria bom colocá-lo, ou interná-lo, não sei como, né, Karina, como a gente usaria o verbo, numa instituição de longa permanência. Também sem conversar previamente com ele. Resolveram os 4 entre si, o dinheiro dele da aposentadoria dá para pagar. Então, uma das filhas procurou uma casa,
apresentou para os irmãos, vocês querem ir lá ver? Não, não precisa, você achou que é boa? Ótimo, então a gente confia em você, vamos levar ele para lá. Conversaram com ele quando tudo já estava resolvido. Olha, pai, a gente achou melhor para você não ficar ficando na casa de um, de outro, a gente trabalhando, você fica muito tempo sozinho. Acho que seria bom a gente colocar o senhor num pensionato, um lugar onde o senhor vai ter outras pessoas idosas, vai conversar, vai ser muito legal. Tudo bem, lá foi o seu João para casa, para a instituição. Até que ele se deu bem, o lugar era bom, ele fez alguns amigos, conversava, tinha a comidinha, ele achava que era boa. Os filhos visitavam no começo, toda semana, depois uma vez por mês, e assim ia, né? Visitando, uma vez um, outra vez outro, não tinham mais os 4 juntos ao mesmo tempo, mas enfim, ele estava se adaptando a isso. Quando uma das filhas, também por questão financeira, conversou com os irmãos e falou: não, eu acho melhor eu levar o pai para casa, porque eu estou precisando de um dinheiro, e aí a aposentadoria dele fica para mim. Em vez da gente estar dando a aposentadoria dele para uma casa de repouso, eu fico com a aposentadoria que vai me ajudar muito. Os irmãos concordaram, porque, claro, eles concordavam com tudo o que eles decidissem para não ter trabalho. Enfim, a filha levou ele para casa, falou para ele que era melhor ficar com ela, que os irmãos concordaram, e lá foi ele com a malinha dele. Ele tinha uma malinha que levava, que trazia, e uma imagem de uma Nossa Senhora Aparecida, que era a companheira dele. Então vinha ele com a malinha e a imagem da Nossa Senhora Aparecida no braço. E foi para a casa dessa filha. Ele foi para a casa dessa filha, e a filha trabalhava, ele passava o dia sozinho, os netos era o computador, o celular, não tinha muita conversa. O genro dele era uma pessoa muito boa, era um moço muito decente, mas brigava muito com a filha dele, ele ficava incomodado, ele se trancava no quarto. E assim ficou a vida dele por uns meses, até que um dia a filha vai ao quintal e encontra o pai enforcado numa árvore no quintal. Eu trouxe esse caso para vocês para nós relembrarmos do Setembro Amarelo, que é o ano todo a gente pensar no suicídio, o quanto o suicídio está acontecendo com pessoas idosas, como o suicídio é multifatorial, não vamos dizer que foi pela idade, foi pelo tratamento que ele recebeu, pela falta de autonomia, pela solidão, não sei, não dá para a gente determinar uma causa. Mas eu acredito que nós temos que estar muito antenados, muito presentes na vida dos nossos idosos. Abrir um espaço para que eles possam conversar. Preservar a autonomia desses idosos, se eles podem, se eles têm plena consciência do que está acontecendo com eles. E mesmo que não tenham, é a gente percorrer a história dessas pessoas e procurar entender, se eles não têm voz nesse momento, como eles o que eles nos trouxeram durante a vida deles todas, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que seria bom para eles. Mas se eles têm consciência da vida deles, do que está acontecendo, por favor, o respeito à autonomia, dê voz, ouça, observe, esteja atento, porque o sofrimento, ele machuca demais, e o sofrimento, muitas vezes, silencioso, é o que mais dói. A Cicely Sanders falava, né? A dor só é insuportável quando ninguém cuida. Não deixemos as dores silenciosas, não deixemos que essas dores machuquem sem dar voz a elas, que elas possam ser expandidas, que elas possam ser faladas, comunicadas, para que sejam validadas e cuidadas. Eu queria terminar com esse caso, deixando como uma reflexão para nós todos sobre essa questão da velhice, sobre a questão da autonomia, que todos nós queremos ter e preservar até o último dia da nossa vida. Nelly, eu estou extremamente tocada por essa história, me pegou assim na alma, né? Porque você, com essa história que se foi, né, traz o motivo talvez pelo qual a gente faz essas discussões, para ofertar a dignidade humana, para ofertar, né, a ideia de que a dignidade no envelhecimento talvez seja a garantia
da preservação dessa história, de uma história de várias escolhas e renúncias, de uma história que a gente entende que aquele que é velho, enquanto a gente entende que aquele que é velho se tornou criança de novo, a gente infantiliza o nosso olhar. É aquele que não tem mais condições de escolher e que é colocado como um objeto, que é levado para lá e para cá conforme as decisões dos filhos. Então eu fiquei extremamente tocada, né, com a sua elucidação do quanto a gente precisa ser cuidadoso. Ser velho não significa ser destituído de direitos e de escolhas. Ser velho não significa que a gente perdeu a nossa capacidade de escolher e de renunciar. E aí, quanto é necessário a gente sempre estar tomando cada decisão do nosso idoso, do nosso velho, com ele. Essa necessidade de inclusão é o que realmente talvez ajude nesse sofrimento que vem na velhice. Porque você não ter o direito de poder decidir sobre a tua própria vida e onde você vai estar, qual o paradeiro que você quer estar, é uma coisa muito indigna. E, assim, me tocou muito, porque talvez seja esse, né, o viés e a trilha que a gente precisa andar